Fala, professor de música! A sua hora-aula pode valer 4 vezes ou mais. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Poderosa e ele, sejam bem-vindos. Estou aqui com meu esposo digníssimo, Matheus Starling. Joe, obrigado. É o co-host do nosso Poderosa e ele. Eu quero agradecer a sua presença e quero te fazer aquele convite. Se você não está inscrito no nosso canal, esse é o momento de se inscrever e compartilhar com algum amigo que é professor de música, porque o nosso canal é feito para você. Um professor de música que está insatisfeito com a carreira, que quer mudar a carreira, que quer vir para o online, quer sair do CLT. Aqui a gente tem muita dica e muito conteúdo precioso para você. Então, se você se enquadra, se inscreve e também chama um amigo para estar aqui com a gente. Mas antes de tudo, antes de começar com esse tema, eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a JMC Academy, que vocês vão estar vendo aí no vídeo. JMC Academy é uma universidade na Austrália, uma universidade da indústria criativa. Já é nossa parceira há um bom tempo, a gente envia aluno para lá todos os anos, e é uma faculdade que tem cursos como produção musical, performance, gaming, tem televisão, filmes, Produção, animação, produção, engenharia de som, muitos cursos na área da música, né? E na área da indústria criativa. Gente, é uma universidade que você que é brasileiro ainda pode realizar aquele sonho de estudar fora, porque é uma faculdade que, apesar de ser fora do país, o custo dela é muito menor do que uma universidade, por exemplo, nos Estados Unidos. E com toda a infraestrutura que uma universidade americana pode dar. Então, se você tem alguma dúvida ou se você tem esse sonho, se inscreve aqui também agora nesse canal de JMC Academy Brasil, que vai aparecer para você. É o nosso canal do Instagram, que a gente apoia a JMC aqui. Ali a gente vai estar respondendo você, as suas dúvidas, te mostrando como ir para lá, quanto que custa. Manda um direct que a gente te responde, tá bom? Que tema bom, hein, Matheus? Olha só, isso é milagre? Uma hora aula valer 4 vezes ou mais? Ou isso pode existir? Pode existir de algumas formas. De algumas formas. E hoje a gente vai abordar uma forma. Uma forma. Qual é a forma que a gente vai abordar? Talvez seja a forma mais lucrativa, eu acho. Não mais simples para quem tem começando? problemas. Mas virtual, mas eu vou fazer isso como? Cara, você não tem que mudar quase nada do que você já faz, que é a aula em grupo. Então, seja no presencial ou seja no virtual, a gente vai abordar aqui ambos, né? Acho que a gente pode começar falando do básico, que é... Para quem é? Para quem que é aula em grupo, né? É óbvio que é para qualquer professor de música. Se você já dá aula individual, a aula em grupo é para você. O que as pessoas às vezes têm temor, né? Ela pensa que o que ela faz na aula individual não serve para aula em grupo. Ela acha que é uma dinâmica completamente diferente, a metodologia é outra, né? E é uma coisa que é engraçada. Se você, por exemplo, entra numa aula de artes marciais, todas as aulas de artes marciais são em grupo. E o professor, ele não foi para a faculdade, ele simplesmente está exercendo um modelo que ele aprendeu. Ele modelou o professor, que modelou o professor, aí o cara vai adicionando alguma coisinha e você vai levando para frente o que ele aprendeu. Quando você vai, por exemplo, fazer uma aula de idioma, é tudo em grupo. Então, aula em grupo é uma coisa comum na nossa sociedade, né? O mercado já amplificou isso, não é novidade para ninguém. Então não faz muito sentido você pensar que, mas para aula de música, não. A aula de música é em grupo também, pode ser em grupo também. Sim. Eu tenho uma visão em relação às aulas em turma que é o seguinte, é uma visão já consolidada, até porque a gente já tem a escola física há 8 anos. Para quem é a escola de música? Ele falou na visão do professor. Eu acredito que a gente tenha colocado para quem é de aluno, né? Aula de música é para qualquer tipo de aluno. Aula em grupo? Aula em grupo, na verdade, é para qualquer tipo de aluno, seja ele iniciante, iniciado ou avançado. É também para qualquer tipo de aluno, seja ele introvertido ou extrovertido. A grande sacada das aulas em turma é realmente o professor ter uma metodologia que consiga envolver todos os alunos, tirando dúvidas do geral, onde ali
um aluno só não é prioridade, e a prioridade é toda a turma. Então, parte do professor conseguir conduzir esses alunos a um objetivo. Por isso também, para que você dê aulas em turma e seja bem sucedido, o fato de você já ter uma metodologia através de uma apostila te ajuda muito. Por quê? Página 1, página 2, página 3, estamos na página 1, nos acompanhe na página 2. E aí você faz exercícios de forma simultânea, faz com um, agora o outro faz. E eu vou te falar algo que é o feedback que eu recebo dos pais de alunos. Aulas em turma é muito mais interessante, porque quando você, por exemplo, é iniciante, você não sabe nada de música, e você tem outras pessoas na mesma situação que você ali, você tem um estímulo maior de continuar, porque fica meio monótono, porque é uma coisa manual, né? É um trabalho individual. Você desenvolvendo a habilidade. Quando você tem uma outra pessoa que também está passando por esse processo, às vezes com uma pergunta que o cara vai fazer para o professor, que você nem sabia que era aquela pergunta que você queria fazer, a resposta que ele vai dar para ela já é a resposta daquilo que você já estava com dúvida e nem sabia que era uma dúvida sua. Então, na verdade, essa coisa do conjunto, de compartilhar a aula, o conhecimento ali dentro no mesmo nível, eu só acho proveitoso e acho que é muito mais exitoso do que aulas particulares. Eu estou falando com uma visão de diretora, eu estou falando uma visão de resultado. Eu vejo os resultados dos alunos através dos relatórios pedagógicos e vejo que a maioria que tem aulas em turma se desenvolve até mais rápido do que aqueles que fazem aula particular. Obviamente que aqueles que fazem aula particular, que já tem um interesse muito intenso, ele vai se dedicar muito. Mas o cara que às vezes é um hobbyista e começa a fazer aulas, ele não está tão interessado em ficar em casa estudando muito para ter uma aula particular. Então, quando ele tem colegas, ele tem assunto, ele divide, tem a dinâmica do grupo. Isso anima para que o cara também não cancele a matrícula, não desanime, um anima o outro. Então, eu particularmente, falando de uma visão de resultados, eu acho que a aula em turma é excelente para você vender, muito melhor do que uma aula particular. E uma outra coisa que a gente fala praticamente em todos os reels, podcasts e todo o material que você coloca lá no Professor de Música Empreendedor, a aula particular deve ser o seu produto mais caro. Por quê? Aí a gente acho que vai entrar no segundo assunto. Porque aquela sua aula, sua 1 hora, os seus 50 minutos que você está vendendo, tem que ser muito valorizado. Porque se você dá uma aula em turma, a mesma 1 hora que você vai gastar para dar aula em turma, você vai gastar particular, você vai rentabilizar de uma forma muito menor, mesmo que seja uma aula mais cara. Vamos dar um exemplo claro de números? Por exemplo, hoje na Starling, aula particular custa R$750, tá? Uma aula particular. Tem gente que chega querendo fazer aula particular. Para a empresa, não é negócio financeiro a aula particular, mas a gente não obriga a pessoa a fazer aulas em turma. Mas não é negócio, é muito mais negócio colocar 3, 4 ou 5 alunos numa turma pagando menos de 750. A gente cobra 500 as aulas em turma. Em horários especiais eu cobro 480. Então assim, mas você cobrava 750, tá cobrando 480? Gente, é uma questão de matemática aqui. 480 vezes 3. Arredonda para 500, R$1.500. R$1.500 você vai fazer no mês, enquanto você fazia 750. Você está fazendo pelo menos o dobro financeiro ali. Com 3 alunos, o dobro financeiro de um aluno sozinho. Sem contar que é muito mais fácil você vender uma aula de 500 do que uma aula de 750. Até porque teve uma ancoragem antes também do preço, Exato, né? a pessoa sabe que tem um produto que é muito mais caro. Tem um público que já chega querendo esse contato mais próximo e vai pagar a sua aula mais cara. E aí, qual é o meu conselho se você quer só dar aulas em turma? Porque vale mais a pena. Ancora ainda mais o seu preço de aula particular. Porque a pessoa, ela vai meio que se obrigar a entrar nas aulas em turma. Então, eu acho que no final das contas, todo mundo sai ganhando com as aulas em turma. Porque a sua hora-aula vai sair por R$500. Não é?
Porque 3 alunos fazendo 4 aulas por mês, no final do mês os R$ 1.500, e aquele aluno que pagaria 750, a aula dele sairia com um valor infinitamente menor. E o aprendizado, cada um tem uma linha de entendimento. Eu falo uma linha, não sou professora, eu sou diretora e eu leio relatórios e vejo resultados. Eu vejo que tem um resultado muito grande nas aulas em turma. O que você acha disso? Através das aulas em turma que você dá. Então, sobre a interação dos alunos. Eu tenho esse modelo de aula em turma desde que a gente voltou a morar no Brasil em 2009, tá, gente? E talvez aqui muitas pessoas possam estar se questionando, poxa, mas eu dou aula num espaço que não cabe ninguém. Aí você tem um problema físico que você vai precisar de resolver, né? Sim. Se não cabe 3 cadeiras, tu não tem como dar aula. Cara, começa com dupla. Você não falou? Você sempre fala, começa com dupla. 2, você vai vender o seu curso mais barato, vai ser mais fácil de vender para a segunda cadeira. E você vai rentabilizar a sua hora-aula pelo menos no dobro, né? Não necessariamente o dobro, né? Mas 70% a mais. Exatamente. Mas, enfim, a questão toda é que você precisa preparar, claro, o ambiente para uma aula em grupo. Sim. Então, se você dá aula no seu quartinho, talvez não dê. Aí talvez você tenha que dar aula na sua varanda. E ponha 4 cadeiras, 5 cadeiras, né? Criar A gente tem um aluno aí, que ontem na mentoria lá do professor de música empreendedor, ontem eu dei uma mentoria que era uma aula, na verdade era uma aula de 1 hora, virou uma mentoria de 2h30, eu fiquei até quase 11 horas da noite ajudando a galera e respondendo a dúvida que eles tinham, né? E esse aluno é um aluno que é um case de sucesso lá no professor de música empreendedor. Quando ele começou a nossa formação, ele cobrava R$60 a hora aula, e agora... R$60 por mês a mensalidade dele. 4 aulas, R$60, porque ele é de uma cidade muito pequena. Agora ele está cobrando R$375 o mês. Olha o quanto que ele cresceu. E ele tem 22 alunos particulares. Ele ainda dá aula na prefeitura. E ele tem, final de semana ele não trabalha, porque ele cuida dele, faz os exercícios, está na igreja. E ele ainda tem a quarta-feira livre. E aí a gente estava conversando sobre aulas em turma, porque ele está dando muito certo. Mas eu falei, cara, você pode rentabilizar muito mais através das aulas em turma. E ele dá aula, por que eu falei isso? Na sala da casa dele. Aí a gente estava ao vivo numa sala com 20 alunos lá. E aí, falei, Marcos Via, ele falou, tô aqui. Eu falei, Marcos Via, deixa eu ver esse ambiente aí. Porque você tá em casa, você tem que ter pelo menos um ambiente propício. Não tem problema você dar aula em casa, ou na varanda, ou na garagem. Mas você precisa organizar esse ambiente para fazer com que esse ambiente tenha cara de sala de aula, né? E aí ele me mostrou bonitinho pra caramba, sala grande, ampla. E aí ele botou uns quadrinhos como os nossos, e até passei um link para eles de quadros que eles podem comprar no Mercado Livre. Mas ele preparou o ambiente da casa dele para dar as aulas de música. Então, assim, e ele falou, Tati, vou fazer isso, vou começar com duplas, depois eu vou oferecer trios. Ele já acha que tá, já acha não, ele tá ganhando muito mais do que ele ganhava, 60 para 375. Mas agora ele vai vender muito mais, porque ele vai cobrar menos de 375 e só que vai ter um número maior de alunos. Então, assim, cara, é fato que aulas em turma, eu acredito que o modelo para o aluno é melhor e para o professor também é muito melhor, falando do lado financeiro, né? E aí a gente escreveu aqui, como começar a dar aulas em grupo? Então, tem sempre essa questão da quebra de padrão, né? Você tem um padrão seu que é a aula particular. Talvez você já dê aula particular há 2 anos, há 5, há 10. Você já consolidou um modelo de aula e aí você já está acostumado, né? Os teus alunos são alunos que fazem aula particular. Então vai precisar de um momento de transição que não vai acontecer de um mês para o outro. Só que você precisa começar a formar turmas. Então, assim, não é necessariamente você ter... Tipo, eu já tenho 3, eu começo. Não. Não, o que eu sempre falo? Primeiramente, se você já tem alunos, vamos supor que você tenha 10 alunos, já proponha para esses alunos uma aula em turma extra. Extra. Okay. Porque tem muita gente ali que ficaria feliz em ter mais um momento de aula. Olha só, gente, mais uma dica. O cara faz aula particular.
e você vai oferecer para ele uma aula extra em turma. Aí você cobra realmente um preço muito inferior para começar suas primeiras aulas, né? Com as suas primeiras turmas. Aí fala. Então, eu iria propor isso, de 10 alunos, talvez você consiga, vamos supor, fazer uma turma com 3, um extra. Talvez desses 3 que toparam, um vai sair da aula particular, você abriu um horário. Então, você já está testando esse teu modelo novo. Você já começou com uma turma, você já pode começar, por exemplo, a prova social de aulas em turma. Você pode mostrar, começar a botar na internet. E até mesmo quando o aluno novo te procurar, você pode mostrar, ter um videozinho briefing, né? Mostrando como que é a sua aula em turma, a dinâmica. Quando é presencial, você vai mostrar isso presencial. Se for em virtual, você vai fazer isso no modelo virtual. Mas quebrar essa inércia, né? De 0 aulas em turma para a primeira turma, talvez seja o momento mais difícil. Você formar a primeira turma, porque aí você já tem uma turma para mostrar, você já está se sentindo até mais à vontade no modelo. E uma coisa que é importante é que a nossa apostila para a aula individual é mesmo para aula em grupo. Não tem uma apostila diferente, né? Não tem um método diferente. E eu acredito que quem não der aula em turma possa ter vários questionamentos sobre isso, né? Mas, cara, como que eu vou dar essa aula em turma, né? Lá atrás eu falei, se você vai fazer uma aula de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de futebolzinho, qualquer coisa, você pode fazer uma aula de Muay Thai individual. Você pode fazer uma aula de Jiu-Jitsu individual, mas os modelos de academia são aulas em turma, né? Isso, mas eu acho que fica importante você falar o seguinte, por exemplo, como nivelar essa galera? Ou então, como colocar... Às vezes a galera é toda iniciante, vamos lá, o que mas acontece? um tá na página 10 e o outro tá na página 2. O que acontece é o seguinte, então, mais uma vez reforçando, é um modelo que já está presente no mercado, não tem nada de diferente nisso. Eu digo porque tem muita gente aqui que talvez esteja questionando, mas ninguém quer vir fazer uma aula em turma. A pessoa não vai perguntar sobre uma aula em turma porque talvez ela não tenha esse modelo na cabeça dela, mas a partir do momento que você oferece esse modelo, ela pode aceitar. Aí tá o teu ponto, que é uma outra pergunta que a gente vai responder, é como vender aula em turma. Você precisa vender isso, e a gente vai explicar isso aqui. Então você montou sua primeira turma, você agora vai ensinar como? O mesmo método que você usa no individual, você vai estar usando agora com esses alunos em turma. É óbvio que precisa ter uma turma nivelada. Então você tem a turma de iniciantes do zero, você tem a tua turma de alunos iniciados, você tem a tua turma de alunos iniciados intermediários. Como que nós fazemos, né? Lá na escola. É claro que por nós termos mais fluxo de alunos entrando, fica ainda mais fácil. A gente está sempre montando turmas novas. E quando um aluno chega, a gente nivela ele, a gente tenta enquadrar na turma mais próxima do nível dele, dentro da possibilidade de tempo. Então você vê, tem algumas barreiras, né? Uma barreira é o nivelamento e a outra barreira é você cabe nessa turma, que às vezes a turma é ideal para ele, só que não está no horário que ele pode fazer. Então a gente vai ter que colocar numa outra turma. E aí que está a sua habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo cara, como que eu posso fazer com esse aluno que entrou numa turma que está mais ou menos adequada para ele, só que ele não está no ritmo da galera ainda. Você precisa ter essa habilidade de, deixar o cara à vontade ali dentro. Então, como que você faz isso? Inserindo um aluno na turma, né? Fazendo com que ele participe sem ficar sem graça, dentro das habilidades dele. Como que funciona a minha dinâmica de aula do Matheus Starling? Eu sempre começo a aula apresentando o conteúdo. Então, hoje nós vamos falar sobre a escala menor melódica. Eu passo a configuração da escala, mostro ela no quadro, explico teoricamente, toco o som da escala. Então, eu apresento a proposta da aula, né? A aula temática hoje é essa. Vamos tocar junto essa escala? Começando da nota tal. E todo mundo vai tocando junto. Pode ser que, um errou, brinca. Pô, alguém errou aí, hein? Alguém está me harmonizando. Brinco. Alguém errou, brinco. Vamos fazer de novo. Começando. Estou observando. Quem errou foi você, mas está tudo bem. Fica ligado na nota tal. Estou olhando, estou observando, estamos tocando junto. Pegamos a escala. Vamos agora fazer uma dinâmica aqui? Eu sempre passo logo para essa dinâmica. Vamos tocar. Eu faço um acorde Dó menor com sétima maior, você vai tocar a escala de Dó menor melódica. Vamos rodando assim, galera. Cada um acompanha para o colega. Voltou, passou, tá bacana? Vamos agora para uma segunda etapa. Vamos usar intervalos dentro dessa escala? Então não é muito diferente do que eu estaria fazendo com o aluno individualmente. Eu só estou colocando essa mesma matéria numa dinâmica de aula. Isso quer dizer que talvez um aluno fique sem tocar nada por 2 minutos, não tem problema nenhum.
ele está vendo o outro aluno tocar, ele está vendo a turma, está participando. E como a Tati falou mais cedo, uma coisa legal da turma é que você tem parâmetros. Você consegue ver o nível dos seus colegas. Isso também é um incentivo para você. Existe uma troca entre os alunos também, posteriormente à aula, a galera se fala, pode até sair uma banda dali, um projeto dali, tá? Então, não tem nada de assustador em dar aula em grupo. Você realmente precisa começar, é a mesma metodologia, a mesma didática, não mudou nada. É o mesmo Matheus Starling dando uma aula individual, dando uma aula em grupo. Eu só estou adaptando para que todos os alunos possam participar, cada um em seu momento. Não tem que tocar todo mundo junto, a não ser que eu esteja passando alguma coisa com eles. Entendi. Uma outra coisa que eu faço lá na Starling também é o seguinte, com outros professores, né? Quando eu monto uma turma e eu vejo que a turma já começou, por exemplo, já tem uns 15, 20 dias, um mês na frente. E chega um aluno que você vê que tem aquele perfil para estar naquela turma, só que essa turma já tem um mês de aula. O que eu faço? Eu ofereço pro cara a turma, falo como que é a turma, onde eles estão, que a turma já começou, mas para aquele cara que eu quero botar naquela turma, eu dou 1 ou 2 aulas particulares para que ele consiga chegar na matéria que a galera lá tá. Porque normalmente aulas em turma, às vezes ela anda um pouco mais devagar, por conta de ter mais pessoas, o passar da apostila é mais lento do que uma aula particular, né? Porque a aula particular é só você e o aluno. Você fala, ele faz, você corrige ou faz novamente, é mais rápida. Mas numa aula em turma, às vezes é um pouco mais lento, o que é bom também, porque você consegue fixar mais o conteúdo, porque você vê o erro das pessoas, as pessoas refazendo. Então, às vezes eu pego o professor e falo, cara, esse cara tem o nível da galera, só que a galera já está em um mês na frente do conteúdo. Tem como você dar 1 ou 2 aulas particulares? Você acha que 1 ou 2 ele chega lá no conteúdo? Não, Tati, chega assim. E a gente prepara o aluno assim. E tem dado certo isso há 8 anos. Eu faço isso há 8 anos. Tem uma coisa legal também, que a gente está sempre olhando entre as turmas se a gente precisa redividir as turmas, né? Isso. Às vezes uma turma está andando muito mais rápido, realocar um aluno. Qualquer que seja o motivo, às vezes o horário não está batendo mais, às vezes um aluno está se desenvolvendo muito mais rápido numa turma e a gente pode botar ele numa turma que está puxando mais o ritmo. Eu, por exemplo, tenho uma turma de improvisação, gente, que eu não preparo a aula. Então, que coisa interessante, né? Eu tenho as minhas classes de guitarra que eu dei minha vida inteira, de harmonia, percepção, que é tudo muito método. Né? Tá seguindo ali a apostila, passo a passo. Eu sempre tive abertura para fazer o que eu quiser na minha metodologia. Não fico engessado. Mas eu tenho uma turma de improvisação que era uma turma que inicialmente ia durar 6 meses. E eu não preparei nada. Desde o primeiro dia eu falei, gente, eu não estou trazendo nada preparado aqui. Essa turma aqui é 100% aberta, a gente vai tocar e em cima do que a gente está tocando, eu vou trazer propostas para a gente. Nós vamos tocar, a nossa meta era tocar 60 temas de jazz e música brasileira em 6 meses. Uau! Né? E a gente bateu depois de 6 meses a meta e falei, galera, e o pessoal, a gente quer continuar, cara, não dá para continuar, vamos fazer por mais 6 meses, e a gente continuou por mais 6 meses. Eu falei, galera, vai acabar, hein? Daqui a 6 meses vai acabar mesmo. Mas, enfim, é uma turma que nem sequer preparar a aula eu preparei. É uma turma espontânea. Não, mas isso aí tem um preparo de uma vida inteira para dar uma aula sem preparação, né? Claro. Não, tem que ficar isso muito claro aqui, até porque a gente fala sobre método, sobre preparação de aula, né? O que acontece, gente, é que eu fui um cara muito abençoado por ter estudado na Berklee College of Music. E todas as minhas aulas eram em turma. Uhum. Então, assim, eu tive aula em turma com os melhores professores do mundo. E eu via, eu nem parei para pensar assim, nesse momento estou modelando o Mick Goodrick em sua aula em turma. Não, eu estava inserido naquele ambiente, na sua cabeça, né? E eu estava ali recebendo aquelas informações, vendo a dinâmica em turma como era. E eu amava a aula em turma do Mick Goodrick, né? Que foi o meu padrão. Que era, cara, é igual o que eu falo, é igual escolinha de futebol. Né? Você já fez escolinha de futebol, Mitch, também? Não, Mitch não fez, perna de pau. Quando eu era pequenininho, a gente ia para aula de escolinha. Quem todo mundo queria fazer na aula da escolinha de futebol? Chutar pro gol? Não, queria jogar. Ninguém quer fazer controladinha. Não, você quer, vamos, professor, deixa a gente jogar, a gente joga futebol. Então, assim, você vai fazer uma aula com uma galera, você quer tocar, pô. E o Mick Goodrick, ele era direto ao ponto, né?
põe para tocar. Metrônomo invertido, vamos tocar isso aqui agora. Então, a aula tinha uma dinâmica, ele propunha alguma coisa, vamos tocar. Propunha alguma coisa, vamos tocar. Primeiro dia de aula, né, cara? Ser destruído, humilhado, colocado lá no chão. Gente, mas esse não é o objetivo. A gente tá falando, quem já assistiu aquele filme Whiplash? Whiplash, aquele cara era o professor do Matheus. Então, assim, Matheus Starling, eu já vi sair lágrima aqui, ó. Já vi. Não, tadinho do Mick Goodrick, né? Ele morreu no ano passado, foi um grande mestre, né? Morreu sozinho. Estou falando isso aqui rindo não, porque ele era um cara realmente muito complicado, né? Morreu sozinho, né, cara? Ele não casou, não teve filho. Mas isso refletia também na dureza dele como professor. E eu lembro de uma aula dele que foi engraçado, que as aulas dele eram difíceis de entrar, que você tinha que ter uma nota muito alta. Eu demorei 2 anos para conseguir entrar na turma dele e tinham 3 alunos. Não era tipo assim, 10 alunos. Imaginei, poxa, lotada, não. O pessoal fugia da aula dele. E você lá lutando para entrar. Não, teve uma coisa engraçada que na primeira aula dele, a primeira vez que eu fiz 2 vezes, tinham 4 alunos. Na primeira aula ele destruiu todo mundo, na segunda aula já tinha desistido. Aí eles ficaram 3, cara. Mas assim, eu achava um privilégio. Falava, caraca, bicho, eu tô aqui, eu, Mick, e mais 3, eu mais 2, e o Mick Goodrick. E depois eu fiz de novo essa classe, né? Sim. Ele me viu lá no outro ano, ele, ué, o que você tá fazendo aqui, cara? Não, me inscrevi de novo. Ele, mas não pode. Eu falei, ué, mas eu me inscrevi lá, deu certo. Ele, então fica aí. Depois eu fiz aula particular com ele, né? Virou fã Sempre mesmo. muito duro, né, cara? Mas é um cara muito método, apostila e tal. Matheus Starling é muito Mick Goodrick, né? Mas assim, eu acho um absurdo, gente. Isso aconteceu comigo a minha vida inteira. Você vai fazer uma aula de guitarra, de instrumento com um cara, você sai com uma folhinha A4, branca. Que você perde no meio do caminho. Você sai com a folhinha ali, sabe? Tipo assim, cara, olha só. E aula às vezes com um cara caro. Você sai com uma folhinha em branco. Então, no mínimo, um caderno, né? Um caderno que você vai poder... o ideal, uma apostila. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que o Mick Goodrick dando aula particular não era diferente do Mick Goodrick dando aula em turma. E ele também não se questionou muito, deixa eu preparar agora um novo modelo. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente arruma muita desculpa para começar uma coisa. Com certeza. Mas eu nunca estudei... Porque vai sair da zona de conforto, né, cara? Você só com um aluno, você tem um controle da turma. Você com 3, 4 alunos, você tem que ter um controle maior. E dar a sua atenção maior. Então, você vai ter que estar 100% ali. Às vezes, quando você está dando aula particular para um aluno muito tempo, você meio que se acomoda. E aí, o que acontece? A aula já perde um pouco a qualidade. Sim. Numa aula em turma, normalmente isso não acontece. Eu amo Você tem que estar ligado o tempo inteiro, porque está todo mundo te observando. Então, é mais complexo. Eu também acho que a aula em turma para o professor é ótimo, cara, porque ele não fica com aquela angústia. Porque o que quebra um professor de música emocionalmente? Além da falta de grana, essas coisas, mas o aluno que não se dedica. Estuda, né? Pô, aquele aluno que toda vez chega lá, cara, tá no mesmo lugar, da mesma maneira, tá ali meio que cumprindo um protocolo, sabe? Tá ali estudando, parece que é forçado ou não. A aula em grupo, ela te livra disso. Porque você continua, você não volta, né? Você não volta. Um grande lance da aula em turma, galera, que a aula em turma, pelo menos na nossa concepção de aulas em turma aqui na Starling, é o seguinte, o cara não veio, a turma andou. Essa aula não é refeita ou repassada. É repassada se a turma achar que é necessário. Mas porque um faltou, ele vai ter que correr atrás, igual a escola. A escola, a professora não volta no dia anterior para falar, ontem, Joãozinho, você não veio, nós passamos isso aqui, dá uma aula pro Joãozinho. Não. Aula em turma, o cara tem que acompanhar o andamento da turma. Então, assim, essa angústia que o Matheus está falando, daquele exercício que você passou pro aluno e o aluno não viu, e na próxima aula você nem pode passar a matéria para frente porque ele precisa de ver aquele assunto para correr para frente, isso não vai acontecer. E tem uma coisa legal também que a aula em grupo acaba te proporcionando, você não precisa acelerar em conteúdo, tá? Você pode se manter no mesmo conteúdo pelo tempo que você quiser, se a turma estiver rendendo com o conteúdo. Estiver rendendo, tá? Quando eu comecei a estudar música, e eu sempre fui muito viciado em estudar, para mim a aula boa, ela era aquela aula que eu saía cheio de folhinha.
pô, a aula foi boa, cara. Você é com 3 folhas, tem coisa pra caramba pra estudar. Aham. Então, assim, isso inclusive me formou muito como um professor que dava muita matéria. Só que a sociedade mudou completamente. E esse cara que era o Matheus Starling lá com 16, 17, com 20 anos, Que queria muita raramente matéria. existe mais. Por quê? O conteúdo em si já está espalhado. O cara já tem um encontro do conteúdo no YouTube, no Instagram. O ponto agora é, cara, o aluno ele Desenvolver precisa aquilo, né? de ser Praticar. transformado. E às vezes a transformação vem, cara, vamos tocar. Hoje vamos tocar. Né? A minha turma de improvisação, o que a gente faz? É só tocar. Toca, vamos tocar. O tema hoje é o seguinte, traga um tema novo que a galera nunca viu. O último tema... Esqueci qual foi o tema. Enfim, faço uma análise harmônica do tema. Análise harmônica do tema. Beleza, galera? Entendemos? Aqui a gente vai pensar nisso no 251, 2 sub 5, 1 foi do 1 para o bemol 6, sétima maior. Temos uma novidade aqui, vamos nessa? Então, ok? Vamos tocar a melodia e aí vamos sair improvisando, dando volta. Aí começa a improvisar, começa a surgir o assunto. Eu falei, poxa, cara, tá muito burocrático aqui por causa disso. Tenta pensar mais acorde por acorde, pensa mais em desenvolvimento de motivo. Dinâmica, cara, começou tocando muito, o solo não desenvolveu. Aí tá a habilidade de cada professor. Já fazer análise, né? Fazer com que a aula seja de um nível ou do outro. Sim, E sim. por isso que a gente sempre fala que o professor precisa investir nos 2 M's. Mercado e maestria. Você está sempre investindo em estudar mais como músico. Precisa evoluir como músico. Aí você faz a Starling Academy of Music. Você precisa investir para o mercado. Aí você faz a formação professor de música empreendedor, que inclusive a nossa formação, gente, que a gente entrega toda essa parte de bastidor, de método, aula em grupo, venda, Instagram, mentalidade, marketing, escola de música. A gente tem a nossa formação. Aqui embaixo, você na descrição do link, da descrição do vídeo, tem um link para você acessar. Ou gente, uma página já de venda, ou é um formulário. Não sei ao certo, tá? Da época que esse vídeo sair. Mas toca aqui, gente, para você entender se é o teu momento, para a gente entender se é o teu momento também. Nossa equipe vai entrar. Equipe vai entrar em contato com você. Abordamos tudo? Não, vamos lá. Uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte. Me perguntaram, preciso fazer contrato para aulas em grupo? Gente, óbvio, contrato é para aula em grupo, para aula particular. Contrato é algo que tem que existir no seu negócio. Não tem condições de você trabalhar de forma amadora mais. A única forma que você tem de não levar um calote é tendo contrato. Ah, Tati, mas mesmo com contrato eu tenho calote. Mas o que está escrito no seu contrato? O seu contrato é válido, ele está assinado em 2 vias, os termos, o tipo de pagamento, a data, os documentos, tá tudo certo? E mesmo assim o cara não está te pagando? Você tem como levar para frente e negativar essa pessoa para fazer com que ela te pague. Então, assim, não tem como você não fazer um contrato. E como fazer um contrato para aulas em turma? O contrato é o mesmo. Só na descrição, ao invés de você falar aula particular do instrumento tal, você vai falar aulas em grupo da hora tal, do dia tal, dia tal. Então, assim, você só modificar no contrato se é particular ou sem turma. Só para falar para a galera assim, né? Mas essa questão que eu falamos lá no início, valorizar mais a hora-aula. Então, eu fiz uma conta aqui, gente, ó. A minha aula em turma custa R$600, né? 600 reais. 700, não, a aula em turma. A aula em turma custa 600 reais. Temos 5 alunos, ou seja, R$3.000 por mês. Dividindo isso, cada aula tem 1h30 de duração. Então são 6 horas de aula por mês. Dividindo R$3.000 por 6 horas dá R$500. R$500 só a hora aula. A hora aula. Então olha só, R$500 a hora aula. Não é a mensalidade, tá? Então você pode pensar mais ou menos nessa mesma proporcionalidade. Exatamente, gente. E aí você pode também, óbvio, dentro da sua região, dentro daquilo que você estudou e tem como proposta de método ou de escola, se você é um dono de escola, cada um vai ver o quanto cobrar de acordo com a sua região. A forma de rentabilizar mais, 4 vezes ou mais, é aulas em turma. E a gente só falou do modelo hoje presencial, né? A gente depois pode falar mais do modelo virtual, vocês comentam aqui caso vocês queiram também saber mais. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Poderosa e Ele. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.